Bom, pessoal, meu nome é Laura, eu sou mãe de duas crianças, eu tenho o Lucas, hoje ele tá com 5 anos, e eu tenho a Júlia, que é uma bebezinha de 1 ano e 6 meses. E o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês as minhas experiências como mãe. E o vídeo de hoje é sobre como prolongar as sonecas do seu bebê. Então, para você, mãe, que já tem um bebê, que ele tira sim as sonecas do dia, mas as sonecas dele são curtas, me acompanhe que eu vou passar algumas dicas para você melhorar essas sonecas do seu filho. Bom, então eu costumo dizer o seguinte, que existem dois tipos de bebês. Aquele bebê que tira soneca curta e aquele bebê que tira soneca comprida. O ciclo do sono do ser humano, ele dura em média de 40 a 45 minutos, que é aquele tempo que ele começa a dormir, entra no sono profundo e acorda. O bebê que tira soneca curta, ele dorme entre 20 a 40 minutos e acorda. O bebê que tira soneca comprida, ele dorme por volta de 1 hora a 1 hora e meia. Se o seu bebê, ele tira essa soneca comprida de 1 hora e meia, dorme bem durante a noite, não tem com que se preocupar. Agora, se o seu bebê, ele dorme sim uma soneca curta, entre 20 a 40 minutos, aí sim que você tem que pensar. Mas tem um detalhe. Tem bebês que mesmo que durmam 40 minutos, né, eu tiro uma soneca curta, tem bebês que costumam ficar tranquilos durante o dia, não ficam irritados, não ficam super estimulados e dormem bem à noite. Se o seu bebê está se comportando dessa forma tranquila durante o dia, mesmo com soneca curta, não tem com o que se preocupar, mãe. Agora, os bebês que tiram sonecas curtas e eles ficam super estimulados durante o dia, ficam irritados, durante a noite dão mais trabalho para dormir, esse sim que eu vou passar essas dicas para vocês tentarem prolongar as sonecas deles. E a primeira dica então que eu dou para vocês é com relação, quem já me acompanha sabe o quão eu sou a favor do bebê dormir sozinho no berço. Por quê? Um bebê que dorme sozinho, quando ele acorda no meio da soneca dele, quando ele acorda durante a noite, ele não precisa de nenhuma interferência externa. Ele não precisa do colo da mãe, ele não precisa do carrinho, ele não está acostumado mais com o balanço do seu corpo. Então, para ele, fica muito mais tranquilo ele voltar a dormir sozinho. Ele consegue voltar a dormir sozinho mais fácil, justamente por não ter essa dependência externa. O bebê que tem essa dependência, ele volta a dormir? Sim. Só que corre um grande risco de no momento que ele acordar e você ter que pegar ele do berço, ao invés de novo dele se acalmar e dormir, o que acontece? Ele vai e fica super estimulado e não volta a dormir mais. Aqui em casa deu muito certo, os meninos, né, eles dormem desde pequenos, sozinhos no berço. Facilita muito para o bebê e facilita muito para toda a família, em termos de tranquilidade, em termos de qualidade de vida, mas principalmente para o bebê. O bebê de fato que dorme sozinho, ele tem um sono muito mais tranquilo, ele consegue voltar a dormir sozinho e dorme por mais tempo, porque não tem nenhum estímulo em torno dele que faça-o agitar. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links dos vídeos que eu passo técnicas para ensinar o bebê a dormir sozinho. Com relação à segunda dica. A segunda dica é, primeira coisa, você observar o seu bebê. Como que o seu bebê reage durante o dia? Fazer anotações. É como se fosse um diário que você vai criar, um diário da rotina, né, do bebê e um diário do sono do seu bebê. Quando ele está brincando, quanto tempo demora para ele ficar irritado para querer tirar a soneca? Quanto tempo demora para ele pegar no sono? Dependente da forma como você coloca ele para dormir. Ele dormiu? Quanto tempo ele vai acordar? A soneca dele tem durado quantos minutos? 20 minutos? 30 minutos? 40 minutos? Você fazendo essas anotações durante vários dias, por volta de 1 semana, 15 dias, isso vai ajudar a você conhecer melhor o seu bebê. Claro que, além de observar também o comportamento dele durante o dia. Porque você tendo uma noção de tempo, fica muito mais fácil para você trabalhar essa questão de você prolongar as sonecas dele.
Então é muito importante que você tenha essas anotações. Eu falo de anotações, tudo bem que pode ter muitas mães que têm a memória muito boa, né? Mas são muitas atividades que a mãe realiza durante o dia. A gente tem que cuidar da casa, tem mãe que trabalha fora, mesmo a mãe que não trabalha fora, é muita atividade em casa. Por isso as anotações são importantes. Você vai reparar que com 4, 5 dias você fazendo essas anotações, você vai começar a perceber que sim, o seu bebê, ele tem um tipo de relógio biológico. Não sei se está bem ajustado, mas o nosso objetivo aqui é ajustar. E para você ajustar, você tem que primeiramente entender e conhecer qual que é o reloginho biológico dele. E com relação à terceira dica. A terceira dica, eu já vou começar com uma técnica. Essa técnica, ela chama acordar para dormir. Ela é da Tracy Rock, que é uma encantadora de bebês. E você deve estar aí se perguntando, mas Laura, eu demorei tanto tempo para fazer meu bebê dormir, andei com ele pelo quarto, no colo, ele chorou, resmungou, custou ficar calmo, aí eu ponho ele para dormir e você tá me falando que eu vou ter que acordar ele? Eu vou deixar bem claro como que funciona para você entender bem. Eu não falei das anotações que você tem que fazer do seu bebê para você entender o relógio dele? Então, suponhamos que o seu bebê durma soneca durante 40 minutos e que por volta de 30 minutos ele já começa a se remexer no berço. Você vai entrar no quarto enquanto ele está dormindo, ou seja, por volta dos 20 minutos você vai entrar no quarto em silêncio, o quarto vai estar escurinho ainda. Você não vai conversar com o bebê, agitar o bebê, ele vai estar dormindo. É aí que você entra. Antes dele acordar, você vai, se ele tiver de barriga para cima, colocar a mãozinha em cima da barriguinha dele e vai mexer com ele de uma forma que ele entre no estado semiconsciente. Ele ainda está dormindo, você só vai dar uma mexidinha nele. Se ele tiver de barriga para cima, mexa com a mãozinha em cima da barriguinha. Se ele tiver virado com a barriguinha para baixo, você mexe um pouquinho nas costinhas dele. Ou então, você pode, um bebê que chupa, né, a chupeta, você pode tirar a chupeta dele e colocar a chupeta de volta. Só de você já mexer dessa forma com ele, você já está acordando, mas de uma forma muito pouco significativa. É o estado que a gente fala de semiconsciente. E a quarta dica é a seguinte, chama técnica agir. Ela é bem diferente da técnica anterior. Ela foi feita, né, pela Elizabeth Pantley, que é uma escritora, e funciona da seguinte forma. Como eu falei no início, né, da questão de você anotar, ter as anotações do seu bebê, então você já conhece o relógio biológico dele. Então suponhamos que ele dorme também 40 minutos e que você tem reparado que com 30 minutos ele acorda. O que você vai fazer? Você vai agir 2 minutos antes dele acordar. Então você entra no quarto praticamente no momento que ele está acordando, sem acender a luz, sem mexer com ele. Você vai entrar e fazer a forma como você o coloca para dormir. Então se é no colo, você pega ele no colo, nina ele e põe ele para dormir. Ah não, é balançando ele na cadeirinha. Você coloca na cadeirinha sentada ou no carrinho sentado e volta a dormir. O que essa técnica prega é, no momento que ele está acordando, você já está lá de prontidão para que você faça ele voltar a dormir de novo. Por isso que a questão da dica dele dormir sozinho entra nesse ponto muito interessante. Porque o bebê que volta a dormir sozinho, no momento que ele está acordando e você está lá pronto para agir, ele vai conseguir entrar no sono sozinho, já que ele aprendeu a dormir sozinho. E a quinta dica é uma dica que os bebês costumam a tirar sonecas curtas quando os pais não se preocupam com o ritual ou rotina da soneca e também a janela do sono. A janela do sono é aquele momento que o bebê se mostra irritadinho, querendo dormir, e o pai e a mãe deixam esse momento passar e colocam ele para dormir depois que essa janela do sono passou. E o ritual da soneca é o momento que antecede você colocar o bebê no berço para dormir. Esses bebês que não têm esses rituais da soneca, que os pais não se preocupam com relação à janela do sono, as sonecas dele costumam ser mais curtas. Por quê? Porque ele já entra no berço dormindo estimulado ou irritado. Aí você coloca ele no berço, passam-se aí 20 minutos, o bebê acorda e não volta a dormir mais.
eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo que eu fiz explicando sobre o ritual da soneca, como que ele é criado, explicando também sobre a janela do sono. A sexta dica, então, é com relação ao uso da naninha, né, ou objeto de transição. A naninha, ela sendo utilizada de uma forma correta para o sono do seu bebê, ela sim será uma grande aliada para prolongar as sonecas do seu filho. E como seria essa questão de utilizar ela da forma correta? O básico seria que você incluísse ela no sono do seu bebê e fizesse o seu bebê ligar que ela é somente para o sono. Tudo bem que existem bebês, né, que utilizam a naninha durante o dia todo. Não é proibido, pode usar. Mas saiba que se o seu bebê utilizar uma naninha somente para a hora do sono, seja na soneca ou no sono noturno, ele sempre que estiver no aconchego dela, além da naninha acalmar e substituir a presença da mãe, ela é uma ligação que ele tem com o sono. Então ela é uma grande aliada para fazer o seu bebê dormir por mais tempo, né, durante as sonecas. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo um vídeo que eu falo absolutamente só sobre a naninha. E a sétima dica, ela é um pouco controversa, que é a questão da chupeta. Muitas mães são contra, têm receio de usar a chupeta. Os dentistas, eles falam que a chupeta pode sim ser usada de uma forma moderada, não o dia todo, entre os 2 a 3 anos de idade. Então, você sabendo utilizar a chupeta, não colocar a chupeta a todo instante no seu bebê, o movimento de sucção da chupeta, o movimento de sugar a chupeta, ele ajuda o bebê a se acalmar. Então, sim, a chupeta é uma grande aliada na hora de prolongar a soneca do seu bebê. Ele acordou, se você colocar a chupetinha nele e ele sugar ela, com certeza ela consegue acalmar ele e ele volta a dormir. E por último, é uma dica muito básica, mas que é muito importante eu falar sobre ela, que é com relação à iluminação do seu quarto. Imagina você adulto, quando a gente está no quarto dormindo, se a gente abre os olhos e está aquela claridade do sol entrando no quarto, é difícil a gente voltar a dormir. O mesmo vale para o bebê. Então, tudo bem que nós temos que, desde o inicinho, ensinar ao bebê que a diferença entre o dia e a diferença da noite. Na noite, deixa o quarto todo escuro. Durante o dia, deixa o quarto em penumbra. Essa penumbra, o quarto não pode ficar muito claro, com a luz do sol entrando. Então, é importante também você se atentar e colocar o quarto de uma forma assim, um pouco mais escurinha assim, porque aí quando seu bebê estiver dormindo e acordar no meio da soneca, o quarto estando mais escurinho, ele consegue relaxar, se acalmar mais e voltar a dormir. Compartilhando um pouco com vocês da minha experiência que eu tive com o Lucas e a Júlia, eles foram bebês totalmente diferentes com relação às sonecas. O Lucas era aquele tipo de bebê que tirava assim sonecas curtas, né? Ele tirava as sonecas dele, durava 40, 50 minutos no máximo. E ele dormia super bem à noite e não ficava irritado durante o dia. E a Júlia, ela já foi o bebê de soneca longa. A Júlia dorme por volta de 1 hora, 1 hora e meia. Mas a Júlia, nessa 1 hora e meia de soneca, às vezes ela acorda assim, com 40, 50 minutos ela costuma acordar. E eu tenho utilizado mais com ela a técnica do agir, que eu falei com vocês, né? Que eu já sei exatamente o momento que ela tá ali para acordar. Eu entro no quarto, por quê? Porque durante o dia a Júlia tá acostumada que eu fique do lado do berço, sem encostar nela, porque ela dorme sozinha. Então eu sento na cadeirinha do lado do berço, fico ali quietinha, sem olhar para ela, sem nada. E como que ela volta a dormir? Eu uso essa técnica agir, que eu já entrei bem na hora que ela já tá começando a acordar. Ela dorme sozinha no berço. Terceiro, ela usa chupeta. E quarta, ela usa naninha. A naninha dela é imprescindível. Se não tiver a naninha, ela até se assusta e fica procurando no berço onde que tá a naninha. No momento que ela encontra a naninha, pega e agarra a naninha, ela vai e se acalma. O bebê, quando ele acorda, né, durante a soneca, e ele volta a dormir, ele demora entre 15 a 20 minutos a voltar a dormir de novo. Então é muito importante que você sim, toda vez que for tentar prolongar a soneca do seu bebê, tentar aí esperar 15 a 20 minutos, dar essa oportunidade de tempo para ele, para ver se de fato ele vai voltar a dormir. É isso então.
Se você conhece mães, famílias que estejam passando por dificuldades com relação ao sono do bebê, compartilhe esse vídeo. E se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva para que você possa receber os próximos vídeos. Tchau, tchau!